manhã de domingo nós celebramos o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de pararmos nossas atividades e adoramos ao nosso Deus, o nosso Pai amado. Nós, como cristãos, celebramos na última quinta-feira a ascensão do Senhor Jesus e eu quero trazer essa palavra de João 14:18 que diz: Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quando Jesus morreu por nós e ressuscitou, ele ficou por alguns dias com os seus discípulos, ainda ensinando, aparecendo a eles, mas ele subiu aos céus. E nesse dia, então, que ele sobe aos céus, até alguns discípulos olham para o céu atrás de Jesus como quem está sem esperança, que a esperança tivesse acabado. Mas o anjo então aparece e diz: assim como ele subiu, ele voltará. E antes disso acontecer, antes da sua volta, Jesus também prometeu, como nessa palavra que nós acabamos de ouvir: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, no sentido de que ele enviou e está conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta, que nos anima, que nos dá direção para vivermos e renova a nossa esperança. Então hoje é um dia especial de podermos dizer: assim como Jesus cumpriu tudo o que ele precisava realizar nessa terra, ele subiu aos céus, mas ele prometeu não nos desamparar, jamais, nunca nos deixar sozinhos. Está conosco a presença dele, o Espírito Santo. Assim oremos, aonde você estiver, pare as suas atividades, vamos falar com Deus, o nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai eterno, aquele que dirige esse mundo, que controla todas as coisas, por mais que a desesperança, o desalento, o desespero, muitas vezes nos venha e bate a nossa porta, na nossa casa, no nosso coração, nos empregos das pessoas e quer nos tirar realmente a paz, nós sabemos, ó Deus, que diante disso o Senhor é poderoso, é muito maior e pode nos libertar e salvar de todas as trevas, de toda doença, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Por isso, ó Deus, hoje mais uma vez nós Te agradecemos que nós não estamos desamparados e sozinhos, temos a Tua presença conosco. Muito obrigado, Senhor. Assim queremos também Te pedir, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, cada dia de novo, que nós deixamos nos levar pelos nossos desejos, do pecado, do nosso coração, das tentações que nos sobrevêm. Livra-nos de tudo isso e dá-nos, ó Deus, de novo o desejo de Te servir, a vontade realmente de estar na Tua presença e poder ouvir a Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, através dessa palavra que dá vida, que dá direção, que traz transformação ao nosso coração. Assim nós oramos e nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Como
bom louvar ao nome do nosso Deus. E eu quero te perguntar, você tem manifestado louvor a Deus? Tem adorado a Deus de uma forma contagiante, alegre, cantando louvores a Deus? Cantar louvores é dizer: Deus é mais importante para aquele momento, para a sua vida, e assim você o louva, o adora acima de todas as coisas. Como tem sido o seu momento de adorar a Deus, de louvá-lo? Será que tem sido uma expressão tímida, acanhada, que mais parece algo desanimador do que algo que realmente exalta o nome de Deus e te alegra? Convidamos as pessoas a adorar a Deus, e até quando temos alguma atividade, né, na igreja, alguma coisa que nós temos como programação, que adore a Deus, que o coloque acima, seja ouvindo a palavra de Deus, seja louvando em hinos. Temos convidado como estivéssemos convidando para uma bela festa, para um evento maravilhoso, ou o nosso convite está sendo tão desanimador, tão sem graça, que faz as pessoas dizerem: essa vida aí não foi tocada e transformada pelo amor de Deus. Então hoje nós queremos ser convidados a olhar um salmo. Davi tinha vários momentos que ele exaltava, ele transpirava a Deus, ele dançava para Deus nos momentos assim mais inesperados, e era o coração dele diante de Deus. Assim também nós queremos hoje olhar um salmo que ele escreve no Salmo 68, versos 1 a 10. Se você tem a sua Bíblia aí, providencie, acompanhe. Salmo 68, 1 a 10. Depois ainda o verso 32 a 35. Ali diz: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários, que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça. Assim como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou. E da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Ainda no versículo 30 a 32, repreende a fera entre os juncos e manada de touros, entre os bezerros das nações, humilhados tragam barras de prata, espalhe as nações que têm prazer na guerra, ricos tecidos venham do Egito. Etiópia, corra para Deus de mãos cheias, cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Que salmo maravilhoso! E isso nós não lemos todo ele. Davi expressa a sua alegria, o seu louvor diante daquilo que Deus tem sido para ele. Realmente, Deus é aquele que nos ampara, é aquele que nos cuida. Nos momentos de maior pressão da nossa vida, nos momentos de maior dificuldade que Davi enfrentou,
no momento de deserto, no momento de perseguição, ali ele colocou a confiança em Deus. Ele não deixou a desesperança, a solidão tomar conta da sua vida. Ele toda hora, ele lembrava a sua alma: o meu Deus está comigo. Minha alma tem sede desse Deus. Minha alma precisa desse Deus. Assim nós somos lembrados hoje a adorar esse Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Se nós, como justos, como cristãos, como pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo e entendem a mensagem da cruz, podemos dizer que nós temos esperança num Deus maravilhoso, então a nossa alma exalta e canta ao Senhor. Não é algo forçado, não é algo que alguém precisa dizer: cante a Deus, louve o seu nome. Mas nós o louvamos porque Ele merece, porque nós o amamos, porque Ele está acima de todas as coisas. Mas uma coisa eu queria colocar aqui também, no Salmo, nós vemos que ele diz que Deus é aquele que se compadece e se coloca ao lado dos órfãos. Ele é aquele que é o pai dos órfãos, defensor das viúvas. É aquilo que Jesus disse, né? Não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês. Então esse cuidado de Deus está conosco. Por mais que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. A solidão. A solidão muitas vezes abate o nosso coração. Mesmo nós não estando sozinhos, mesmo que a gente esteja rodeado de pessoas na nossa casa, rodeado de familiares, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos lá dentro do nosso coração. E isso não é algo que afeta uma ou outra pessoa, afeta todas as pessoas. Sentimentos de solidão, mesmo na companhia de outras pessoas. Há muitos anos atrás, quando ainda na juventude, eu escutei uma pessoa dizendo assim: tem horas que eu me sinto tão só na multidão. E aí eu comecei a pensar: mas como assim? Só na multidão? Tem tanta gente, pode conversar com qualquer pessoa, mas não é esse anseio que a pessoa estava se referindo. Era um anseio da alma. E a nossa alma anseia por algo que é muito maior do que um relacionamento com alguém, com o nosso trabalho, que às vezes nos satisfaz, sim, isso é muito bom, nos dá prazer, os relacionamentos também, mas há algo maior dentro de nós que precisa de satisfação. A nossa alma, o nosso coração. E como nós fomos criados do pó da terra, um pouquinho de mistura de terra com água, Deus criou o homem e ali soprou o seu espírito, nós vemos que realmente há algo maior do que somente o nosso corpo. Há um anseio no nosso coração pela própria presença de Deus. E o salmista diz em alguns outros momentos: minha alma tem sede de ti como uma terra seca. E Jesus vem cumprir e dizer essa palavra que nós ansiamos na nossa alma: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba dessa água e nunca mais terá sede. Jesus coloca-nos numa condição de que nós seremos satisfeitos plenamente na nossa alma, na nossa solidão, da presença de Jesus, que prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar sozinhos. Então, amados, quando nós nos deparamos com a desesperança diante das situações mais difíceis ao nosso redor, quando nós nos deparamos com a solidão interna do nosso coração, nós somos convidados por Jesus a olhar para a sua palavra, que nos convida a beber da água que Ele nos dá, dessa fonte inesgotável que nunca acaba, que é a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Cristo em nossa vida.
Ele que nos motiva a despertar a cada novo dia e a agradecer e dizer: hoje é um dia que o Senhor fez e eu tenho oportunidade para servi-lo. Claro que no momento da dificuldade, no momento da solidão, no momento da crise, a tendência humana é desanimar, é olhar para o lado mais complicado da nossa vida. E assim muitas vezes nós desanimamos. E eu quero trazer uma reflexão em algo corriqueiro que às vezes nós observamos no jardim da nossa casa. Existem formigas e elas carregam folhas. E certo dia uma formiga dessa, carregando, tão minúscula, carregava uma folha muito grande. E quando ela foi caminhando e chegou até o buraco da sua casinha, ela ali vê que a folha é muito maior do que a entrada da sua casa. Ela abandona a folha ali e entra. Eu fiquei pensando, coitada, trabalho todo em vão, carregou todo esse trajeto, essa folha, e não imaginou que não ia caber dentro desse pequeno buraco. Mas, para minha surpresa, foi ver que de repente saem muitas outras formigas e começa a cortar aquela folha em pequenos pedaços e eles vão carregando para dentro do buraco aquela folha. O que isso me faz aprender de lição. Essa pequena formiga, ela não viu o tamanho da folha e disse: ela não cabe, então eu não vou me esforçar, eu não vou nem carregar ela. Mas ela acreditou que era possível, porque poderia ser cortado, poderia ser esmiuçado e assim entrar no buraco, principalmente com a ajuda de outros. Nós aprendemos que diante das dificuldades, diante das pressões do nosso dia a dia, nós temos a tendência a desanimar e dizer: nossa, isso é muito grande para mim, não adianta nem começar, eu vou desistir. Nós não perseveramos e nós não conseguimos então enxergar que há algo maior que Deus quer nos trazer. E Ele quer nos oferecer algo muito maior quando nós tentamos, quando nós agimos apesar das circunstâncias e das dificuldades. Então, amados, não desista, porque louvar a Deus é dizer a Ele: obrigado, obrigado porque o Senhor está comigo. Que eu tenha coragem de continuar com êxito a caminhada para chegar na linha de chegada que o Senhor tem nos preparado. Que eu e você possamos permanecer firmes. Peça a Deus que dá a todos com alegria e gratidão de seu coração. Peça e Ele nos dará tudo que o seu coração precisa, do que o meu coração precisa, Ele nos preenche. Que essa graça e paz esteja contigo. E lembre-se, louve em todo tempo. Em todo tempo, adore a Deus. Exalte o seu nome acima de todas as coisas. Amém? Durante a semana, você é nosso convidado para acompanhar também as meditações, as reflexões que nos são trazidas através dos grupos de WhatsApp, também do Facebook. Nós temos no domingo o culto de manhã, que nós realizamos e é gravado e transmitido para cada pessoa, para cada comunidade. Então você pode ali na sua casa cultuar a Deus. Também no 12:30 nós temos o programa na Rádio Folha FM, lá de Peixoto, que também é transmitido numa live, no meu Facebook. Então você é convidado também a participar ali. Que a palavra de Deus também alcance mais e mais vidas, a partir desses recursos. Também temos no domingo, sempre à noite, às 19 horas, com o missionário estagiário Eduardo, também uma palavra direcionada muitas vezes para os jovens, mas para qualquer um que queira compartilhar e participar desse momento de bate-papo. Então você também é convidado, todo domingo às 19 horas no Facebook.
Assim também nas sextas-feiras, nós temos um momento muito especial de culto, de celebração, de adoração a Deus, também no Facebook, às 19 horas, sempre nas sextas-feiras. Então que você possa refletir sobre essa palavra de hoje durante essa semana, lembrando que diante das dificuldades nós somos convidados a agradecer a Deus, louvá-lo e louvá-lo com grande alegria, independente das circunstâncias que nos cercam. Cristãos ao longo da história sofreram muito e não desanimaram, não desistiram, porque sabiam que o motivo da sua esperança era Jesus e Jesus estaria com eles. Essa é a promessa e essa era a fé. Então que seja também a minha e a sua fé, que nos anime a cada dia. Que Deus assim te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça a sua face de amor e de paz sobre ti. Fique na paz do Senhor, que Ele te abençoe.